e hoje nós vamos voltar a nossa atenção para o Cântico de Simeão, que está em Lucas, capítulo de número 2, do versículo 25 até o versículo de número 35. Convido-os a abrirem Lucas, capítulo de número 2, versículo 25 até o 35. Se vocês observarem aí na sua Bíblia, você vai perceber que o cântico, na verdade, é só o versículo 29 até o versículo de número 32. É um pequeno cântico, mas nós não temos como analisá-lo fora do seu contexto maior. Então, por essa razão, nós leremos os versículos anteriores e também uma profecia que aparece logo em seguida a esse cântico, que são os versículos 33 até o versículo de número 35. Então, basicamente, esse texto, a estrutura geral desse texto, basicamente, ela se divide em três partes. Então, primeira parte, versículo de número 25 e 26, nos é apresentado o personagem que trará esse cântico para nós, que é Simeão. E ele, então, é trazido a nós algumas informações sobre esse homem. Logo em seguida, inicia-se então o cântico, e a partir do versículo de número 27 já começa a introdução, e depois versículo 29 e até o versículo de número 32, o cântico propriamente dito, um cântico curto, como eu disse a vocês. E o versículo de número 33 até o versículo de número 35 é aquele momento onde ele então se volta para os pais da criança, para Maria, e então traz algumas palavras que também são interessantes para nós entendermos o contexto maior desse texto. Então, queria convidá-los para que vocês pudessem então acompanhar a leitura, por gentileza, desse texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada transversará a sua alma. Muito bem, até aí, por gentileza. Vamos orar. Queria que você, por gentileza, baixasse sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós aqui estamos mais uma vez diante do Senhor. E queremos te pedir que o Senhor, por tua graça e misericórdia, fale aos nossos corações e às nossas vidas. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos de ti. Nós reconhecemos o quanto nós necessitamos da tua palavra e necessitamos da ação do teu Espírito Santo para o entendimento da mesma. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, e dar, ó Deus, que sejamos edificados pela tua palavra e por ti mesmo. Dar, ó Deus, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós, para que tenhamos condições de entender o teu plano eterno para o teu povo,
para o povo que o Senhor mesmo escolheu, para o povo que o Senhor mesmo elegeu para fazer parte do teu reino. Nós te pedimos isso, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso a vocês que a minha oração durante essa semana foi exatamente para que Deus me desse a graça para tentar transmitir a vocês não apenas a verdade teológica e bíblica presente nesse texto, mas sobretudo que Deus me desse a graça de poder expor a vocês também a emoção que esse próprio cântico traz consigo mesmo. Quando nós olhamos para esse texto, sobretudo entendendo o contexto maior, entendendo que essa história está dentro de uma história maior, entendendo que esse pequeno evento está dentro de um evento maior, entendendo realmente o significado do nascimento de Jesus, eu confesso a vocês que quando nós entendemos isso, não há como o nosso coração não nos emocionar. Por isso eu confesso para vocês que o mais difícil nessa semana não foi entender o texto, estudar o texto. O mais difícil essa semana foi entender esse evento, isso que aconteceu na vida desse homem, e entender aquilo que de fato Jesus significa para o seu povo, e não segurar as lágrimas, e não se sentir um pecador, e não se sentir ao mesmo tempo agraciado por esse Deus que nos abraçou em Cristo Jesus. E a minha oração é que você se volte para esse texto e que você realmente entenda o significado de ter essa criança, esse menino entre nós. O que está acontecendo aqui, na verdade, esse texto vem logo em seguida de um texto que, se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, Lucas capítulo 2, 21 até o 24, nos fala sobre alguns ritos de purificação. Todo menino que nascia e que era todo homem de Israel, ao 8º dia passava por um rito chamado circuncisão, e a mulher, depois de 40 dias, que eram os dias da purificação, ia então com esse menino para o templo para poder apresentá-lo. E ali oferecia sacrifícios. E ali então eles apresentavam aquela criança. E Maria, como uma judia, é exatamente isso que ela faz. Jesus foi circuncidado provavelmente em Belém, e depois ela vai até a casa do Senhor para apresentá-lo. E é nesse momento que então aparece esse personagem da história. E os primeiros 2 versículos desse texto, ele vai apresentar exatamente algumas características desse personagem. O texto começa dizendo que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ao que parece, aqui nós temos um judeu normal. Nós não temos muitas informações de quem era esse homem, mas nós sabemos o que ele não era. Provavelmente ele não era um grande sacerdote, ele não era um grande líder religioso, e ele não era um homem de destaque no meio de Israel. Ele é apenas identificado como Simeão. E observe vocês então que o que vai trazer a distinção entre esse homem e porque ele foi escolhido por Deus para entrar na história da redenção, não é o cargo que ele ocupa, mas sim as suas características. E aí então Lucas vai destacar pelo menos 4 características desse homem. A primeira delas é que ele era um homem justo. Isso diz respeito à sua relação com as pessoas. Ele agia de forma correta no seu relacionamento com as pessoas. Ele era tido por muitos como um homem de Deus. Em outras palavras, era alguém que no meio da comunidade tinha uma boa reputação. Mas ele não era apenas um homem de uma boa reputação. O texto continua a dizer e diz que ele também era um homem de caráter. Aparece então um termo dizendo que ele era devoto ou que ele era piedoso.
Isso significa que ele tinha cuidados com as práticas religiosas, que ele era um frequentador fiel do templo, que ele frequentava regularmente as reuniões, e sobretudo esse é um termo usado para apresentar alguém que vive uma vida religiosa de forma correta e não se orgulha disso. Em outras palavras, tanto no privado como no público, esse homem então era um homem que procurava obedecer a Deus. Observe vocês também que o texto diz que ele esperava a consolação de Israel. Era um homem então que havia se apegado à profecia do Antigo Testamento, da qual nós lemos parte delas em Isaías nessa liturgia, de que haveria de vir o Messias, o Salvador. E ele então está apegado a essa promessa, e ele dia após dia, ele espera essa consolação. Dia após dia, ele espera o Messias. O texto continua a dizer que o Espírito Santo estava sobre ele. E se vocês lerem Lucas e sobretudo o livro de Atos, vocês vão perceber que Lucas é então o evangelista do Espírito Santo. Talvez alguém que mais descreveu a obra do Espírito Santo tenha sido Lucas. E quando Lucas diz que o Espírito Santo estava sobre ele, duas coisas nós precisamos entender. A primeira delas é que então esse homem era reconhecido como alguém que de fato era de Deus. Em nenhum aspecto teológico, Lucas aqui já quer contrastar entre aqueles que viviam apegados à lei e aqueles que entendiam que eles só conseguiam chegar a Deus por meio de uma ação divina. Se havia muitos em Israel que acreditavam que eles poderiam se aproximar de Deus através daquilo que eles faziam, havia outros que acreditavam que Deus precisava trabalhar neles para que eles pudessem se aproximar ao Pai. O fato de que o Espírito Santo estava sobre ele, isso revela, isso demonstra que de fato ele tem esse entendimento de quem é Jesus. Ele reconhece-o como seu Rei, como seu Salvador, como seu Senhor. Não porque ele teve condições de abrir os seus próprios olhos, mas porque o Espírito Santo fez essa obra na vida dele. E é interessante a gente observar que o Espírito Santo aparece aqui para exaltar o Senhor Jesus. Isso é uma coisa que o Espírito Santo vai fazer durante os evangelhos e durante toda a história de Cristo. Mas o texto, ele não para por aí. Aparece aqui o que para mim é talvez o auge dessa descrição desse homem. Porque o texto diz assim, que foi revelado pelo Espírito Santo a ele, que ele não morreria sem ver a Cristo. Aqui no grego há um jogo de palavras, e o que está aqui poderia ser bem traduzido assim: olha, você não vai ver a morte antes de ver o Messias. Você não verá a cara da morte antes que você olhe para o rosto do Messias. E essa parte desse versículo, essa expressão é o que vai dar o entendimento, talvez a chave para a gente entender por que ele cantou da maneira como ele cantou. Então imagine você, ele era um judeu piedoso, ele estava no templo, ele ia ao templo, e constantemente ele estava ali servindo a Deus. E o Espírito Santo aparece a ele e disse assim: olha, você vai ter o privilégio de ver o Messias. Você não vai morrer até você ver o Messias. A gente não sabe qual é a idade que esse homem tem, mas pelo versículo de número 29, ao que parece, alguns vão dizer que ele já era um homem velho. Agora imagine a cena. Todos os dias, como um bom judeu, ele vai ao templo e ele fica na porta do templo. E aí as pessoas vão entrando e ele vê uma mãe entrando com uma criança. Ele olha e ele vê que é uma criança recém-nascida.
E ele fica na expectativa, será que é o Messias? E talvez ele se dirija àquela mãe e diga assim, qual o nome dele? E ela diz, não, é José. Mas por quê? Não, nada. Entra outra mãe e ele fica, será que aquele é o Messias? E ele se aproxima novamente da família, do pai, da mãe, cumprimenta, e ele diz assim, de qual tribo ele é? E ela diz, não, ele é de uma tribo, ele é da tribo de Benjamim, ele não é da tribo de Judá, que é a informação que ele queria saber. Ele diz, ainda não é esse? Aí chega outra mãe com uma criança no colo, e ele diz assim, então, qual é o sexo? E a mãe diz, não, é uma menina. Mas por quê? Por que você quer saber? Ele diz, não, deixa para lá, nada não. E manhã após manhã, dia após dia, ele vai ao templo. Até que em um desses dias, o Espírito Santo diz assim, é ele. Esse é o menino. Aí você imagina aqui, gente, isso aqui eu fiquei essa semana tentando descrever na minha mente, tentando imaginar como seria essa cena. Como seria Maria vindo em direção ao templo. E agora ele sabe que ali está o Messias. E esse menino, ele não é esperado por um dia, por 2 dias, não. Esse menino tem sido esperado por séculos e mais séculos. Esse menino tem sido a esperança, não apenas de um homem, não apenas da vida dele, mas essa aqui é a esperança de uma nação, de um mundo. Agora você consegue imaginar? Ele faz exatamente isso que nós lemos, ele corre ao encontro desse menino, e ele então pega esse menino nos braços, e eu penso, o texto não descreve isso, mas eu não sei se esse homem conseguiu segurar as lágrimas, mas o que nós vemos aqui então é um cântico tomado de uma emoção profunda. O que eu vejo aqui é uma cena extremamente emocionante. É tanto que Maria e José, eles ficam assustados com o que ele ouve, com a cena. E ele então pega Jesus nos braços. E ele ele louva a Deus dizendo, ó soberano, como o Senhor prometeu, agora eu posso me despedir. O Senhor pode me levar, é o que ele vai dizer, pois agora os meus olhos viram a tua salvação. E esse termo que aparece aí, despedir em paz, esse é um termo militar, e é muito interessante porque tem tudo a ver com o texto, porque esse é um termo usado para a dispensa de um sentinela, de um guarda, de alguém que ficou a noite toda vigiando, aguardando, esperando. E ali ele ficou até o sol raiar. Mas quando a luz do sol brilha sobre o seu rosto, ele então era comum ele ir até o comandante e se apresentar diante do comandante. E o comandante dizia, você está dispensado. Pode ir para casa descansar. E ele diz, Senhor, como eu aguardei esse momento. Eu fiquei noites e mais noites nessa expectativa. Agora está aqui a minha vida, se o Senhor me mandar para o descanso eterno, eu já estou feliz. Porque os meus olhos viram então a salvação. E agora observe vocês, gente, uma coisa curiosa aqui. É que Lucas vai usar a mesma palavra para esperar em um outro contexto, em Lucas capítulo de número 12, versículo 36, quando ele vai dizer da nossa espera pelo Messias.
Lucas vai usar essa mesma palavra, isso é importante em um único evangelho. Porque o que o Lucas vai ensinar aos discípulos lá depois, quando Jesus vai ensinar aos discípulos que eles deveriam esperar a segunda vinda, a palavra que Lucas usa é a palavra que descreve a espera de Simeão. Isso quer dizer então que a nossa expectativa pelo retorno de Jesus é a mesma expectativa que o povo teve para o seu nascimento. E foi essa expectativa que eles tiveram. Por isso que quando eu li esse texto, eu descobri que nós não aguardamos a vinda do Messias com expectativa, como os judeus aguardavam a vinda do Filho de Deus. Nós não temos essa expectativa. Tristemente, nós não aguardamos essa expectativa, nós não desejamos esse momento, nós não desejamos esse encontro com o Senhor. É interessante a gente observar então também que quando a gente pensa em Natal, Jesus não é apenas a razão para se festejar o Natal, na verdade Jesus é a única razão para se viver a vida, ou, como é no caso desse homem, para se morrer. Jesus é a única razão. E aqui a gente aprende uma outra coisa que ele vai descrever depois, quando ele vai falar da obra de Cristo. A gente vai chegar lá, mas permita apenas já adiantar um assunto. Porque quando a gente pode perceber isso de forma muito clara nesses últimos dias. As pessoas elas querem celebrar o Natal divorciado com a cruz. É como se fosse possível isso acontecer. Elas se voltam para o nascimento de Jesus, mas elas se esquecem da obra salvífica que tem o seu ápice na cruz. Por isso que Natal é tempo de lembrar também que Cristo, na verdade a história de Cristo é da manjedoura até a cruz. Ou se nós formos ser mais fiéis ao cântico de Simeão, é da manjedoura até a consumação dos séculos. E que não dá para nós nos voltarmos para o menino que nasceu em Belém, sem nos lembrarmos do que ele fez na cruz e do que ele fará por toda a humanidade. Essas duas coisas elas são inseparáveis, e eu acho interessante que depois de exaltar o menino Jesus, ele apresenta a sua obra para Maria, como nós vamos ver. E aí ele então passa a dizer o que esse menino seria. E diz-nos o texto que ele seria a glória de Israel e a luz dos gentios. Versículo de número 31 e 32. A glória de Deus agora estaria nesse menino. O autor aos Hebreus iria dizer anos depois que ele é a expressão exata do ser de Deus. Paulo iria dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Paulo iria dizer que Deus, por sua graça, fez que todas as coisas pudessem ser convergidas nele. E que tudo foi criado nele, tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele. E que a ele deveria ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ele então vai receber toda essa glória. Porque nesse menino está então a esperança de Israel. E aí, aqui está no pano de fundo da mente de Simeão pelo menos 3 coisas. A primeira delas é a promessa. Quando ele pega esse menino, ele está vendo a promessa agora encarnada. Porque Deus tinha dito que faria da linhagem de Abraão uma grande nação. Que um grande reino seria levantado a partir dele. Gênesis 12, 2. E agora a promessa de que a semente... A promessa de que essa semente de Abraão, ela seria encarnar e que um novo rei surgiria, ela agora é visível. A esperança, agora ela tem carne e osso. Deus tinha prometido a Davi que lhe daria um filho, e que esse filho reinaria para sempre, sempre, sempre. E Simeão conhece todas essas realidades. E agora ele está com esse menino nos braços.
E ele diz: aqui está a nossa esperança. Havia um sonho, um grande sonho. Os judeus esperavam a consolação de Israel que viria por um grande rei. E quando você olha toda a história bíblica, você vai perceber que durante momentos da história, eles ficaram perdidos em relação a esse reino. E é interessante que quando o povo volta do cativeiro babilônico, e há uma série de salmos que apontam para isso, principalmente os salmos do livro número 3, são salmos de lamento pela situação que Israel estava vivendo. E o ápice do livro 3, o livro 3 termina no salmo de número 89. O salmo de número 89 é um salmo escrito por Etã. E esse é o salmo onde ele lamenta pela situação de Israel, pelo reino e pelo rei. E ele diz o seguinte, eu queria que vocês prestassem atenção. Ele diz: o que é feito, Senhor, das tuas benignidades, de outrora jurada a Davi, por tua fidelidade? Ele está dizendo: Senhor, o que foi feito das suas promessas? O que foi feito daquilo que o Senhor prometeu a Davi? O Senhor disse a Davi que nós teríamos um reino e que nós teríamos um grande rei. E ele continua: Senhor, olha para a nossa volta, ver o que as nações estão fazendo conosco. As nações estão vindo contra nós. A gente olha para Jerusalém, não há mais um trono, não há mais um rei. Essa pergunta de Etã vai ser respondida nos livros 90, nos Salmos de número 90 até 101. O livro 4 vai responder essa angústia de Etã. E a resposta vai ser: primeiro, Deus vai dizer: vocês acham que porque não há um rei em Israel eu não reino? Esse é o primeiro questionamento. E Deus vai mostrar uma série de salmos de louvor que vai dizer que Deus reina e nada mais, e que o seu reino é sobre tudo e sobre todos. Mas logo em seguida, no final do livro 4, no final dessa série, os salmistas vão apresentar um novo rei. E esse novo rei seria aquele que seria o filho de Davi, o perfeito, que reinaria para todo sempre. Agora você imagina a emoção desse homem tendo nas mãos, nos braços, esse rei. Aqui nós temos então o cumprimento de todas essas promessas e a glória sobre Israel. Mas Simeão traz-nos um assunto que é novo ainda nesse tempo de transição. O cântico de Maria é um cântico extremamente judaico. Só que Simeão já aponta uma coisa que Lucas vai desenvolver no seu evangelho, e que isso vai ficar mais claro no livro de Atos. Que agora esse evangelho se estenderia por todas as nações. Ele não é apenas a glória de Israel, ele é também a luz para a revelação aos gentios. Isso quer dizer então que ele é o menino que seria o Salvador de todo o mundo, no sentido de que agora faria parte do seu reino pessoas de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças e de todas as nações. E que agora faria parte desse reino ricos e pobres, jovens e velhos, negros e brancos, judeus e gentios, brasileiros e japoneses, pessoas saudáveis, deficientes. E que essas pessoas agora então seriam reunidas por esse novo rei. E aí ele continua dizendo, e aí agora versículo de número 33 até o versículo de número 35, ele vai falar um pouco sobre o que esse menino fará. E o versículo de número 34 diz que esse menino está destinado para duas coisas. Ele vai então
Ele vai derrubar alguns e vai trazer o surgimento de outros. Ele vai literalmente derrubar uns e exaltar a outros. O texto vai dizer então que ele vai ser um divisor da raça humana. O texto vai dizer que esse menino que nasce, agora ele vai dizer uma coisa que nenhuma mãe queria ouvir. Ele vai dizer assim: olha, esse menino está marcado para morrer. Esse menino está marcado para morrer. E essa descrição é tão forte que o texto chega a dizer que isso seria para Maria como uma espada que transpassaria, que atravessaria o seu corpo. Há uma ambiguidade do que seria isso, se aqui é uma descrição do que Maria sofreria por causa do que aconteceria com Cristo, ou se isso aqui está relacionado ao próprio, esse divisor de águas que Jesus faria, se até Maria entraria também na sua volta, na sua resposta à fé. Alguns acreditam em uma interpretação, outros em outras. O fato é que o texto apresenta algo que é radical para Maria. E ele então é marcado para morrer. E ele vai dizer, não apenas isso, ele também será alvo de amor e de ódio. Sabe aquela expressão que nós dizemos assim, ame ou você me ama ou você me odeia. Isso aqui é literal em Jesus. Porque os sentimentos eram tanto opostos quanto extremados. Ele fora amado amado e bem querido por uns, e odiado e maltratado por outros. Isso mostra que em Cristo Jesus nós temos apenas duas classes de pessoas. Aquelas que acreditam em Cristo e se voltam para Ele e o amam, e aquelas que não acreditam e se voltam contra Ele e o odeiam. Então, em Natal, apesar de todo mundo estar do lado de Cristo no Natal, em Natal só há duas opções. No Natal, ou você se junta a Herodes a fim de matá-lo, ou você se junta a Simeão a fim de adorá-lo. Não há meio termo. Não há meio termo. Ou você é luz, ou você é trevas. E Simeão vai dizer, ele vai ser esse divisor de águas. E mais uma vez ele vai trazer uma coisa que já estava presente num cântico de Maria e que faz parte do propósito maior de Lucas. Porque o texto diz que ele então vai derrubar, como a gente viu, vai derrubar alguns e vai exaltar a outros. Quem ele vai derrubar? Ele vai derrubar os orgulhosos e ele vai exaltar os humildes. Ele vai trazer ruína, e a ideia aqui de derrubar, o termo é tirar alguém de uma situação alta. Então, não é derrubar de um lugar baixo, é derrubar de um lugar alto. A queda será grande e ele vai exaltar a outros. Ele vai derrubar dos reinos os poderosos e ele vai exaltar para o novo reino os humildes. E você observa que, se você lembra da nossa exposição nas parábolas, observa que Lucas sempre vai trabalhar com isso. Lucas vai colocar um publicano que ora com o fariseu, e o fariseu se exalta e o publicano se humilha. Lucas vai colocar os mestres da lei, que se auto-intitulavam como os homens da luz, aqueles que estavam mais próximos de Deus. E na mesma cena ele vai colocar uma mulher pecadora, rejeitada, que ninguém deixaria sequer entrar em um jantar. E nessa mesma cena ele vai derrubar o fariseu, o mestre da lei, e ele vai exaltar uma mulher humilde,
E ele sempre vai fazer isso no Evangelho, para mostrar que não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus que age com graça por meio do seu Espírito Santo na vida dos seus eleitos. Eu disse para vocês, e eu continuo acreditando isso, que Deus fez isso para que a gente pudesse entender que tudo é pela graça e somente pela graça. Tudo é pela graça e somente pela graça. Por isso que ele escolheu então Simeão. Quem é esse homem? De qual tribo ele é? Nós não sabemos. E agora esse homem, ele participa de tudo isso. Tim Keller ele diz o seguinte: Natal está dizendo que você nunca poderia chegar ao céu por conta própria. Deus teve que vir até você. Eu diria que Simeão foi escolhido para nos dizer que Deus, que nós nunca conseguiríamos ter uma experiência dessa por conta própria. É por isso que Deus tem que vir até nós por meio do seu Espírito Santo e trabalhar nos nossos corações e nas nossas vidas. Não depende de mim, não depende de você. Depende unicamente de Deus. Isso é que é graça. É por isso que aqueles que estavam cheios de si, em todos os encontros do Evangelho de Lucas, saíram cabisbaixos, envergonhados. Mas aqueles que reconheceram que nada são, aqueles que reconheceram que eles precisavam desse Salvador, esses foram exaltados por Ele mesmo. E é interessante a gente observar isso, porque isso nos leva a entender que nós temos uma ideia, não poucas vezes errada, de nós mesmos. Porque nós nos achamos que nós somos melhores do que nós de fato somos. Eu estava esses dias almoçando com algumas pessoas e a gente estava conversando sobre essa ideia que nós temos pregado na nossa igreja sobre a idolatria do coração. E nesse almoço a gente dizia que como que isso tem aberto os nossos olhos para ver quem de fato nós somos. Porque quando a gente começa a prescrutar o nosso coração, a gente descobre o quanto nós fazemos coisas certas pelas motivações erradas, e que Deus vê isso, e é pecado, é idolatria. Mas quanto mais nós nos voltamos para as motivações do nosso coração, mais nós descobrimos quem de fato nós somos. Ou seja, quanto mais nós entendemos isso, mais nós entendemos o quanto nós somos miseráveis e precisamos da graça de Deus. Só que tem uma notícia pior ainda do que essa. Sabe qual é? Quanto mais você prescruta o seu coração, e você pode fazer isso de forma profunda, nunca será exaustiva. Sabe o que isso significa? Que você não tem condições de prescrutar o que somente Deus pode prescrutar. Então, mesmo quando você se volta para a idolatria do seu coração e você diz: nossa, como eu sou um miserável, você é mais miserável do que isso ainda. Porque você não consegue enxergar, acessar o que Deus pode acessar. Ou seja, você vai fundo, você vai nos ídolos superficiais, você vai até em uns ídolos mais profundos. Só que Deus continua cavando. E quanto mais Deus cava, mais podridão Ele encontra. Ou seja, você é pior do que você imagina. Por mais que você tenha uma convicção de pecado, entenda a depravação total, ainda assim, creia, você é pior do que você imagina. Você é mais idólatra do que você imagina. Comece a sondar as motivações do seu coração e você vai ver o quanto pecador você é. O quanto você faz coisa mais para a sua glória do que para a glória de Deus. Só que isso ainda não é o bastante. Que Deus tem acesso ainda mais profundo. Entende por que tem que ser pela graça?
Não dá para não ser pela graça. Não tem outro caminho. E Lucas, ele faz sempre, gente, esse contraste para mostrar isso. Ele quer que a gente entenda de fato quem nós somos, para que a graça possa ser exaltada. E eu finalizo com uma única coisa. A gente leu na liturgia que Jesus veio para os seus, mas os seus, o quê? Seus não o receberam. E aí uma coisa interessante que quando a gente olha para esse texto a gente diz, está vendo? Mas esse povo judeu, nossa. Olha, Jesus veio, mas o povo inteiro disse não. E o povo inteiro o crucificaram. E esse povo o cravou em uma cruz. Nós nos esquecemos de uma coisa na história bíblica. Deus sempre teve os remanescentes fiéis. Não foram todos os judeus que rejeitaram a Jesus. Nós temos aqui um judeu verdadeiro que entendeu o que é ter fé na promessa de Abraão e que recebeu Jesus com alegria no coração e de braços abertos. Não é verdade que todos rejeitaram a Jesus. Porque Deus sempre teve na história e sempre vai ter até que o Filho dele volte para nos levar de volta para casa os seus remanescentes fiéis. O mundo estava uma podridão no tempo de Noé. Deus levantou o remanescente fiel. Elias estava desesperado. Senhor, eu estou aqui. Eu estou sendo fiel ao Senhor. Mas as pessoas não querem nada com o Senhor. E Deus diz, Elias, eu preservei 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Você não está sozinho. Por que é importante a gente entender isso? Porque as pessoas estão dizendo, e os filósofos dizem isso, cristianismo, igreja, isso é coisa que vai acabar. Não há lugar mais na nossa sociedade para tamanha coisa. Aí a gente olha para a situação da igreja e a gente diz, meu Deus, é a igreja fechando na Europa, é a igreja fechando. Os países que eram o berço da reforma protestante agora são secularizados. Aqueles que enviavam missionário para o mundo, agora recebem missionário de todos os lugares do mundo. Mesmo que o mundo seja como um túnel fechado, onde as trevas reinam, sempre haverá lá no fundo uma luz dos remanescentes fiéis. E é interessante a gente entender isso, porque a gente precisa continuar acreditando, continuar seguindo, mesmo que a podridão reine nesse mundo. Mesmo que a podridão reine nesse mundo. A gente precisa continuar crendo, continuar adorando, continuar esperando. Porque a gente vai chegar um momento onde a gente vai ter a alegria desse homem. Só que muito maior. Porque tudo que aconteceu com esse homem vai acontecer um dia comigo e com você. Aí você imagina que a promessa de que ele vai voltar, vai se cumprir. Porque Deus é fiel à sua palavra. Se cumpriu lá no nascimento, se cumprirá na volta, porque Deus é fiel à sua palavra. E aí a gente não vai ver, talvez muito de nós não tenhamos condições de ver a morte física antes de ver o Senhor Jesus. Mas os eleitos de Deus não vão ver a morte eterna. E o verão para sempre, sempre, sempre. E agora a consolação, sabe? Porque para os judeus eles aguardavam aquilo que eles chamavam de shalom, de paz.
que é muito mais do que uma ausência de guerra, é um estado de bem-estar profundo. Para um judeu, 3 coisas eram necessárias para ter a plenitude da vida: estar de bem com Deus, estar de bem com o próximo, e estar de bem com todos à sua volta, com a natureza. Isso vai se cumprir de forma plena, pontual, quando Jesus voltar. Não haverá mais pecado, nós estaremos de bem com Deus. Sabe essa idolatria do nosso coração que nos leva ao orgulho e impede o nosso relacionamento com o próximo? Essa idolatria que nos leva ao egoísmo? Isso também não vai existir, porque nós seremos puros. A nossa relação interpessoal será perfeita. E não haverá tsunamis, maremotos, ventanias, secas. E nós vamos desfrutar desse tempo de paz, por um momento como Simeão? Não. Uma alegria passageira como a dele? Não. Nós vamos desfrutar isso para sempre, sempre e sempre. Eu poderia dizer como Simeão: Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode. Porque não há coisa melhor para um cristão a não ser a morte, para poder desfrutar dessas coisas. Por isso que Paulo diz: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, porque vamos desfrutar de tudo isso. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, o nosso coração se enche de alegria em saber que o menino esperado um dia se fez um de nós, naquela manjedoura. Armou a sua tenda no nosso meio, trouxe a luz para o mundo, luz essa que nos alcançou. Nós que não temos um sangue judeu, mas que cremos na promessa e que agora fomos enxertados na videira e que agora fazemos parte do teu povo e do teu reino. Pai, quando nós olhamos para nós mesmos, nós não encontramos nenhuma razão para o Senhor nos amar. O Senhor nos amou motivado pela tua graça e infinita misericórdia. E Senhor, nós te somos imensamente gratos por isso. Nós te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Por isso nós queremos não apenas lembrar do evento acontecido naquela manjedoura, nós queremos nos voltar também para a cruz nessa semana. Queremos louvar-te pelaquilo que o Senhor fez por nós em Cristo naquela cruz. Pela maneira como o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para a tua maravilhosa luz. E nós te louvamos, Pai, porque nós temos a certeza de que o Senhor cumpre as tuas promessas. Por isso nós aguardamos a consolação eterna. Aguardamos um dia, Pai, que nós o veremos face a face. Aguardamos um dia que nós teremos o privilégio de abraçar Jesus. E talvez nesse dia nós não pegaremos mais no colo, mas Ele é que nos abraçará forte. Nós aguardamos esse dia, Pai, quando nós viveremos para sempre, sempre, sempre com Ele. Ó Deus, dá que nós venhamos voltar a nossa mente, o nosso coração para essas coisas do mundo além do sol. Não permita, Pai, que nós venhamos viver a vida apenas debaixo do sol, voltados para interesses materiais, sem contemplarmos, almejarmos, ansiarmos essas coisas gloriosas.
Dar, ó Deus, que haja no nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Simeão. A mesma esperança, a mesma motivação e a mesma alegria de viver dia após dia ao lado de Jesus. Te pedimos isso, Pai, o fazemos em nome dele. Amém.